Disseram a você que o arroz faz mal, que cortasse o feijão da sua vida, que tirasse aquele cuscuz que a gente ama comer, que tirasse o macarrão, que tirasse todas as massas, que retirasse qualquer tipo de carboidrato que fosse da sua dieta. Que tudo isso iria simplesmente fazer você emagrecer. Mas, galera, será que isso tem um fundamento? Será que isso é verdade? Será que eu posso ser extremista nessa estratégia? Fala, galera, beleza? Hoje vamos falar sobre zero carbo, low carb ou cortar carboidratos e emagrecimento. Será que tem uma relação entre esses dois? Será que faz sentido de fato cortar os carboidratos de toda a dieta? Antes de começar o vídeo, já peço a vocês que se inscrevam no canal para que quando eu lançar um novo vídeo vocês consigam receber e assistir. Comenta aí se você concorda com tal dieta, se você já fez essa dieta ou algumas das que eu vou falar e se você teve resultado, como é que foi a sua aderência. Então, galera, deixando bem claro que hoje a gente vai falar sobre o carboidrato e a dieta para o emagrecimento, ok? Para o emagrecimento existem outras dietas, como dieta low carb, como dieta cetogênica, que são dietas que manipulam muito os carboidratos. Lembrando que eu não sou de linha cetogênica ou de linha low carb ou de linha high carb. Eu sou da linha de olhar o indivíduo, certo? Bioquimicamente, ter um olhar fisiológico do indivíduo, certo? E saber olhar ele e suas individualidades biológicas. A gente pode falar mil coisas, mas tudo vai voltar para individualidade biológica, principalmente quando a gente se refere a situações clínicas. O primeiro ponto é, por que cortar os carboidratos da dieta e para fazer perder peso? Qual é o sentido disso? É o seguinte, o carboidrato, gente, ele é uma fonte de energia que ele vai ter uma absorção um pouco mais facilitada e um pouco mais rápida, quando comparado a lipídios e a proteínas. E aí, no momento que a gente corta esses carboidratos, cortamos também a nossa capacidade de formar glicogênio, que é uma fonte de energia que fica no nosso músculo e no nosso fígado. Sabendo disso, o nosso músculo, ele faz glicogênio, certo? Pega a glicose que está na corrente sanguínea e monta o glicogênio, mas apenas ele usa o glicogênio dele. A partir do momento que esse glicogênio acaba, o que é que acontece? Ele vai tentar metabolizar essa proteína e essa gordura que a gente está ingerindo. Vamos supor aí numa dieta cetogênica ou numa dieta low carb, onde você coloca baixas quantidades de carboidrato em momentos específicos do dia. Sabendo disso, o glicogênio ele tem um peso molecular forte, ou seja, quando a gente perde esse glicogênio, a gente está perdendo também água, ou seja, na balança vai ter uma mudança de peso e isso vai fazer o quê? Você vai ver aquele peso diminuindo e vai achar, nossa, estou perdendo gordura. Isso a pequeno prazo, a curto prazo. A longo prazo, de fato, você pode sim perder gordura, que vai depender aí das vias metabólicas que você vai estar sinalizando prioritariamente de acordo com a sua dieta. Como, por exemplo, quando a gente diminui esse carboidrato, a gente aumenta um pouquinho o cortisol, tá? Em curto prazo, a gente aumenta esse cortisol. E esse cortisol ele vai ajudar justamente na via AMP cíclico, certo? Que esse AMP cíclico, se possível eu vou deixar uma imagem aqui, em algum local. Esse AMP cíclico, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a célula de gordura, certo? E vai meio que destruir essa célula, fazendo com que esse triglicerídeo ele seja dividido em ácido graxo e glicerol, que esses vão ser metabolizados no fígado e vai ser usado como fonte de energia, certo? E aí acontece o processo de perda de gordura, diferente de perda de peso. Ok, legal, em curto prazo, show. Mas e aí a longo prazo? Será que seria aplicável? Será que seria legal esse cortisol aumentando? Lembrando que existem fatores também externos que aumentam o cortisol, como simplesmente o estresse do dia a dia. Ou você fazer uma restrição de sono, você vai aumentar também esse cortisol. E aí, a longo prazo e a médio prazo, o que é que acontece? Acontece do seu sistema imunológico ele começar a ser deprimido, ele começa a diminuir, ou seja, a sua capacidade para combater as futuras doenças, ela diminui. Quem está dizendo isso não sou eu, é um pesquisador que ele estuda essa linha, que se chama Michael Glasson. Vou deixar aqui, se possível, o artigo dele, tá? Que fala sobre isso, e vocês dão uma olhada. E aí, continuando também com os trabalhos de Michael Glasson, PhD, o que é que acontece? Existe o aumento da adrenalina, o aumento do cortisol, aí para perda de peso a curto prazo e a períodos do dia específico, isso é legal.
Só que isso sendo contínuo, talvez não seja tão interessante. Associado também à função imunológica, à depressão imunológica, existe a diminuição das células leucocitárias, tipos de células do nosso sistema imunológico que vão de fato combater a futuras doenças. Associado ainda a isso, existe uma maior proliferação de citocinas inflamatórias, ou seja, mostrando uma situação inflamatória no indivíduo. Então, galera, falando agora um pouco sobre os benefícios dos carboidratos, a gente pode citar principalmente as fibras. Alguns carboidratos, como as frutas, certo? Frutas, a maioria delas, são fonte de carboidratos. Elas vão acompanhar também as fibras, o que tem uma ação muito interessante no processo de emagrecimento, certo? E isso pode vir auxiliar também no processo de restabelecimento da flora intestinal, o que também é de suma importância para o emagrecimento e para a saúde imunológica do indivíduo. Mas e aí, se fosse para dizer alguns carboidratos que a gente pode utilizar durante a dieta? Eu particularmente gosto do arroz parbolizado, o arroz integral, gosto bastante da aveia, do macarrão integral, e aí alguma vez ou outra o macarrão normal também, vai depender de se você tem alguma patologia, se você tem um treino de alta intensidade ou não, da sua sensibilidade à insulina, ou seja, de vários fatores. Continuando, do feijão, certo? O feijão, galera, ele é uma ótima fonte de carboidrato por ter um índice glicêmico baixinho e também tem uma quantidade de fibra bem elevada. Outra vantagem do carboidrato é simplesmente você ofertar a melhor fonte de energia para o seu cérebro. E isso ajuda bastante para a galera que vai fazer uma prova, para a galera que precisa dar uma palestra, certo? Ou seja, você consegue ter um pensamento mais na lata, assim, mais rápido, quando consumindo o carboidrato. Mas aí, por que acontece essa demonização do carboidrato? Por que cortar o carboidrato de vez? Porque, galera, simplesmente os melhores alimentos são fonte de carboidrato. Os melhores alimentos de paladar, como por exemplo, sorvete, chocolate, são duas fontes riquíssimas em carboidratos e gordura, certo? Farináceos em geral também são fontes de carboidrato. Ou seja, acontece de a galera comer prioritariamente apenas essas junk foods, vamos dizer assim. E aí são fontes de carboidrato de fato. E aí quando diminui esses carboidratos provindos de alimentos não com intuitos nutricionais, aí sim, aí de fato você vai emagrecer. Mas cortar todo tipo de carboidrato talvez não seja a melhor estratégia para você. É por isso que eu sempre indico, procure um nutricionista, tá? Para ele fazer a prescrição perfeita para você, tá ok? Então, galera, esse foi mais um vídeo. Curte, compartilha, comenta para o máximo de pessoas. E se você fez alguma dessas dietas, comenta aí embaixo como é que você achou, o que é que você achou, tá? Pra gente fazer essa interação. E aí, foi mais um vídeo. Valeu, galera!